Aleluia. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, é um motivo de muita alegria Santo é o Senhor. que mais uma noite nós estarmos aqui na presença de Deus, neste culto de ensinamento, nesse culto de doutrina da palavra do Senhor. Os ouvintes de casa também recebam a gloriosa paz do Senhor Jesus também. Aleluia. Querida igreja, já oramos a Deus, já louvamos ao Senhor. Agora chegou o momento mais especial, que é de ouvir o que Jesus, pelo teu Espírito Santo, tem a falar para todos nós. Querida igreja de Jesus, abre o santo livro, as promessas de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 5, verso 1 a seguir. Provérbios de Salomão. Glória a Deus. Capítulo 5. Glórias a Deus. Os ouvintes de casa também meditem na palavra de Deus. Em Provérbios, capítulo 5, verso 1. Glória a Jesus. Deus vive, aleluia. Que diz assim a palavra de Deus: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência. Inclina o teu ouvido para que guardes os meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha, da mulher adúltera, destilam favos de mel. Seu paladar é mais suave que o azeite, porém o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como a espada de dois gumes. E seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Meu Deus do céu, hein? Podeis se assentar, igreja, e louvar a Deus com as palmas. Deus de poder, aleluia. Querida igreja e amados ouvintes Aleluia. de todo o Brasil e toda a terra, eis aí a palavra de Jesus, pelo teu Espírito Santo, falar aos nossos corações. É uma palavra de alerta, uma palavra de exortação contra o pecado do adultério. Olha, meus irmãos, nosso Deus, nesse provérbio de Salomão, está dizendo ao filho. Quem que é o filho? A Bíblia diz que é mister que se manifeste os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus são que são ouvinte e praticante da palavra de Deus, obediente à santa doutrina de Deus, da santificação do corpo, da alma e do espírito. E Jesus diz que a quem é meu filho, quem é minha mãe, quem é meu irmão, são todos aqueles que seguem os meus santos caminhos. Então, meus irmãos, aqui Jesus está dando um alerta para a sua igreja, para os filhos de Deus. Atende a minha sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria que vem do alto. Aquilo que Deus ocultou aos sábios, aos inteligentes, e revelaste somente aos pequeninos. A sabedoria que vem do Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos disse em São João 14, 26, que o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos ensinará da minha palavra a vocês todas as coisas, vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito. Também o apóstolo João também diz nas suas cartas pastorais, doutrinárias, 2 João, 1 João 2, 27,
que não tem precisão, que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do alto. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o apóstolo São Tiago também disse na palavra de Deus: quem quiser sabedoria, peça para Deus. Olha, meus irmãos, porque a sabedoria do homem, diz a Bíblia, para Deus é loucura. Então, meus irmãos, Jesus está mandando nós atender a inteligência. Inclina o teu ouvido, para que guarde dos maus conselhos, para que guarde os meus conselhos, e os teus lábios observam o conhecimento. Jesus está nos ensinando, meus irmãos, que através de nós ser obediente à tua palavra, obediente à tua santa doutrina, nós adquirimos o conhecimento de Deus pelo Espírito Santo para discernir todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus está nos exortando para nós aprender com Ele, andar na santificação com Ele, andar na santidade com Ele, porque aquele que tem a Deus em seu coração, que é obediente a Deus, a tua santa palavra, que é obediente a Deus, a tua santa doutrina, jamais ele é enganado pelos falsos ensinamentos. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Então, o cristão fiel a Deus, que é obediente a Deus, ele é sujeito a Deus, ele resiste às tentações, ele não se deixa levar pelas ilusões do diabo, ele não se deixa levar pelas ilusões da carne, porque ele é sujeito a Deus, e mesmo diante das aflições, mesmo diante das tentações, tribulações, ele tem a esperança em Deus, em orar e vigiar, e o espírito mau se afasta dele. Glória a Jesus, glórias a Deus. Então por isso que Deus fala: guarde, porque ao nosso redor está Satanás, ao nosso redor está o anjo de Deus, que acampa ao redor do que os teme o livra do mal. Mas a Bíblia também diz, meus irmãos, que ao redor está Satanás, buscando uma brecha para quem possa tragar. Então, meus irmãos, Jesus está falando: atende a minha sabedoria. A sabedoria para o homem não se deixar levar pelas obras da carne, qual é emulações, que é disputas, invejas, teimosias, que é porfias, adultérios, prostituição, porque aquele que adultera está profanando o templo de Deus, está profanando o seu próprio corpo. A Bíblia diz que os pecados de adultério e prostituição, Deus é vingador a esses pecados. Então Deus também faz uma parábola aqui acerca do adultério. Também está dizendo para que o irmão, a irmã ouve a voz de Deus, porque os lábios da mulher estranha, da mulher adulta, desciram favos de mel, seu paladar é mais suave que o azeite. Está vendo? Nosso Deus está falando, meus irmãos, porque o diabo se opõe contra tudo que é de Deus. Deus preparou um casamento para meu irmão, para minha irmã, e o diabo vem usando as mulheres do mal, que não são convertidas, que não têm o poder de Deus, para seduzir você através de uma minissaia, através de uma palavra profana, para seduzir, para destruir sua vida, porque o diabo sabe que aquele que está no ato do adultério, da prostituição, como está escrito na Bíblia, em Apocalipse 21, verso 8, diz a Bíblia, a palavra de Deus, que serão lançados no inferno. Então por isso que o diabo tenta para iludir vocês, para que vocês percam a essência do Espírito Santo. Então há muitas vezes aquele sorriso falso, tentações no trabalho, tentações no telefone, tentações mesmo na igreja, devido à sensualidade terrível que está dentro das igrejas hoje, onde o espírito de Jezabel está nos corações de muitos crentes, que não tem mais uma vida com Deus, não tem mais uma vida de obediência a Deus, estão sendo enganados pelo diabo,
E a Bíblia diz: maldito seja o enganador, cada dia vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Então Deus fala para você vigiar, porque esses tipos de pessoas, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Meus irmãos. E esses tipos de irmãos que se diz ser irmão, esses joios que estão no meio do trigo para matar o trigo, Deus manda se apartar deles. Esse que tem causado escândalo da palavra de Deus. 2 Tessalonicenses 3,6: apartei de todo irmão desordenado. Que é a pessoa desordenada? Pessoa desqualificada, pessoas que não têm doutrina, pessoas que não têm respeito pelo próximo, pessoas imorais, pessoas invejosas, pessoas cobiçadoras, olhos adúlteros, olhos altivos. Deus manda se afastar da aparência do mal. A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Está vendo? Então isso é o escárnio diante de Deus, o adultério, a prostituição. É uma coisa terrível que destrói lar, destrói família, destrói juventude, entristece o coração de Deus e leva o homem à ruína. Então Deus, meus irmãos, minhas irmãs, está dizendo: dê ouvido a essas palavras. Mas nos tempos que estamos vivendo, nesse tempo de apostasia, nesse tempo onde mais o povo não obedece a Deus, já não tem a graça de Deus, discernir o santo do profano, o precioso do vil, aleluia, não suporta essas palavras quando prega contra esses tipos de pecado. Ele sente comichão nos ouvidos e amontoa para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aleluia. Eles querem as doutrinas de demônio que apoiam o divórcio segundo o casamento. Ele quer as doutrinas de demônio das igrejas liberais, que deixa o jovem de qualquer maneira. Mas quando ouve essas palavras que confrontam o pecado, não aceita, porque a maioria vive nesse tipo de coisa dentro da igreja. Mas Deus está falando, antes Ele está avisando, para ter cuidado com os lábios da mulher adúltera, que destina um favo de mel, muitas vezes é boa aparência, fala bonito, vem com aquele sorriso, se fingindo de amigo, o seu paladar é mais suave do que azeite. Quando a Bíblia fala, meus irmãos e minhas irmãs, cautelai dos falsos profetas, que vem vestido de ovelha, interiormente são lobos devoradores, está falando acerca de pastores também, mas está falando acerca desses tipos de pessoas desqualificadas também. Pessoas falsas que estão nos rodeando, a mim e a você, e a mais irmãos e irmãs, para nos tentar, para nos derrubar. É a mesma sedução da serpente que fez com Eva, aleluia, no jardim do Éden. Deus deu uma ordem para Eva, Adão e Eva: de todo fruto comereis, menos da árvore da ciência do bem e do mal, se comer, morrereis. Então Deus determinou uma doutrina ali, e tem que ser obedecida. E o diabo vem com palavras persuasivas, usando as serpentes. Deus disse para você não comer que ia morrer. Não vai morrer. O diabo usou primeiramente algumas verdades misturadas com mentira para seduzir. A mentira que ele falou, que a mulher não ia morrer. Mentiu, que Deus falou que ia morrer. Agora falou uma verdade. Deus disse que você vai ter conhecimento do bem e do mal. Com certeza você vai ter conhecimento, é uma verdade, mas misturada com mentira para derrubar. E assim é os falsos profetas, assim é a sedução do pecado. Muitas vezes vem com a paladar bonito, tem carnais que usam até mesmo o versículo dos Cânticos de Salomão para seduzir o jovem à prostituição, ao pecado, para seduzir o casal a cometer relacionamentos ilícitos.
que vocês percam a essência do Espírito Santo. Quando ele vê que o casal é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não tem relações ilícitas, ele atenta a sua carne para cometer relações ilícitas, para manchar o seu leito. E no momento que faz relações ilícitas, mancha o seu leito, o Espírito Santo se afasta. Aí depois disso vem as turbulências nos lares, vem as brigas, vem os ciúmes excessivos, discordância, desrespeito, não tem confiança, e começa aquela turbulência no seu lar, até causar separação. Então a Bíblia diz: filho meu, atende a minhas palavras. Aleluia. Ele está dizendo também: porém o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes, e seus pés descem para a morte, e seus passos estão pregnados no inferno. No momento que a tentação do diabo chega no casamento, no seu lar, na sua família, na vida de um jovem que está na presença de Deus, pareça ser bom aquele relacionamento ilícito, ou tentações de adultério, prostituições, mas no final é amargoso. Você fica com a consciência pesada, você fica em aflição, a sua vida fica uma vida cíclica, porque você fica ocultando aqueles pecados, e aquilo te remoendo por dentro, amargurado, e você agora se tornou viciante a essas práticas, e a sua vida fica cada vez mais derrubada. Ouvintes que estão me ouvindo essa palavra, muita atenção, aleluia, ao que o Espírito Santo de Deus está dizendo: se apartai dessas coisas, porque a Bíblia diz que Deus é vingador aos pecados de adultério e prostituições. Aleluia. Isso torna amargoso, porque a partir do momento que o crente fiel que cai nesse tipo de pecado e não se humilha, a sua vida fica amarga. Ele não sente mais a presença de Deus, ele não tem força mais de orar, ele não tem força mais de jejuar, ele não entende mais a voz de Deus falar com ele através da palavra. Aleluia. Fica amargurada, e no final causa morte, o que? Morte espiritual, e sua vida vai para o inferno, possuídos por demônios. E sem contar, se perder sua vida na situação que está, vai para o inferno, porque no inferno é o lugar de todos os adultos, pessoas que pecaram e não se arrependeram diante de Deus. Mas o Senhor Jesus também está falando um outro sentido acerca também do adultério espiritual. O Senhor Jesus diz, meus irmãos, que a igreja sofreria um ataque poderoso dos falsos profetas, das doutrinas de demônio, do engano. Então Deus está falando: ouve a voz, eu sou a porta estreita, o caminho estreito. Fugir dos falsos profetas, levando-lhe dos mortos, que o Senhor te esclarecerá. O Senhor está ensinando que a porta é estreita, que o homem não deve se associar ao mundo, ao pecado. O Senhor Jesus ensina a sua palavra: se alguém vir ter convosco, que não traz a doutrina santa da palavra de Deus, não recebais em casa, nem tão pouco saudez, diz a Bíblia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs queridas, e ouvintes que me escutam agora, ouve essas palavras, porque a Bíblia diz: cautelai dos falsos profetas, que vem vestido de ovelhas, interiormente são lobos devoradores. Muitos têm carinha de anjo, mas o coração é de demônio. Tem cara de Abel, mas o coração é de Caim. Mulheres se dizem de Deus, tem rosto de Maria, mas o coração é de Jezabel. Tome cuidado, meu irmão, jovem, cuidado com as tentações das mulheres que têm cara de Rebeca, mas o coração é de Dalila. Tome cuidado com essas seduções diabólicas. E está falando também acerca das falsas igrejas, que são usadas pelos falsos profetas. Deus está falando, glória a Deus, porque os lábios da mulher, o que compreende também mulher na
igreja. Mulher também compreende igreja, no sentido da palavra, no sentido da doutrina da eclesiástica. Jesus, irmãos, Ele está nos orientando através da sua palavra, através do teu santo ensinamento. Glória a Deus, porque os lábios da igreja mundana, os lábios das seitas herégicas, que diz lá em Apocalipse 17, a mulher montada na besta, que se embriagava com o sangue dos santos, com o cálice da sedução. A mulher, a igreja mundana, a prostituta, a apóstata que está aliançada com a política, que está aliançada com o mundo, que apoia o divórcio segundo o casamento, que apoia as mulheres usar tamanco, salto alto, que apoia as mulheres cortar o cabelo, que apoia a calça comprida das mulheres, as igrejas, a mulher, os lados da mulher estranha, adúltera, que é a igreja adúltera, que apoia o futebol, que apoia as vestimentas de vergonha, que é bermuda, que diz a Bíblia que a bermuda é vestimenta de vergonha. As igrejas que apoiam o aparelho imundo da televisão, trazendo o mundo para dentro da sua casa. Essa mulher, muitas vezes, está dizendo a Bíblia, destilham favos como mel, porque eles têm palavras persuasivas, palavras sedutoras, muito bem, traz muito bem o conteúdo histórico da mensagem, de Gênesis a Apocalipse, mas não trabalha na regeneração, no caráter, na disciplina dos seus membros, não prega sobre a grande tribulação, não prega sobre a volta de Jesus, não prega sobre conserto, não prega sobre a doutrina, porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos eles se apostatariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Doutrina de demônio que apoia até a igreja, estão apoiando até cachaça, estão apoiando até bebidas alcoólicas. Esta é a mulher adúltera, a igreja falsa, a igreja mundana, é do quarteto general do mal, que é do dragão, a besta, o falso profeta e a mulher meretriz. Então a igreja, Deus está falando, meus irmãos, que eles destinam favos de mel, falam de Deus, falam de Jesus, e até mesmo acontece até mesmo milagres, porque a Bíblia diz que a besta vai descer fogo do céu, tem chifre como um cordeiro, mas quando abre a sua boca fala como um dragão. Está vendo? Glória a Jesus. E está dizendo também, seu paladar é mais suave como azeite, é suave. Parece ser a igreja cheia da unção, parece ser a igreja está cheia do azeite. Muitas vezes fala em línguas, profetiza, tem sinais, é os mesmos ritmos das igrejas sérias, mas não tem doutrina, cheia de adultérios, cheia de profanação, rebeldia, orgulho, soberba. E Deus manda nós se afastarmos. E essas igrejas têm crescido pelo Brasil e pelo mundo inteiro, porque Jesus falou que os falsos profetas, eles enganariam muitos. Qual o sentido disso? Que eles iam arrastar multidões, e os verdadeiros seriam perseguidos, seriam açoitados. Mas, e por causa deles, o caminho da verdade tem sido blasfemado. Mas a sua sentença, o juízo de Deus não tarda para eles, vai chegar. O dia do juízo de Deus. A Bíblia fala acerca da igreja de Jezabel, lá no Apocalipse 2:18, verso 21, que Deus o colocará numa câmara, e virá grande tribulação sobre os tais, porque não deram ouvido à voz de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes parece ser de Deus, mas a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrar no reino do céu, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Não estão Senhor, Senhor, estão igual a igreja de Sardes, tem aparência que está vivo, mas está morto. É coisa terrível, irmãos. Então Deus está falando, meus irmãos e minhas irmãs,
agudo como uma espada de 2 gumes, coisa que mata. Quantos crentes que estão se envolvendo, que largaram as verdadeiras igrejas de doutrina, que largaram os seus verdadeiros ensinamentos, porque como diz o contexto aqui do capítulo 5, filho meu, atende a minha sabedoria, mas ele não deu ouvido à sabedoria de Deus e foi dar ouvido à sabedoria terrena, à filosofia humana, à sabedoria dos homens, porque falam bem, porque são doutores, porque são mestres, porque são homens de estrutura, que têm poder executivo, poder aquisitivo, mas eles não têm o poder do Evangelho. E agora está uma vida amarga, uma vida fria, não tem força mais de orar, não tem força mais de jejuar, duvida de tudo, não crê mais nas visões, não crê mais nas revelações, porque as teorias humanas, as filosofias humanas estão entrando na mente desses crentes, porque a sedução da serpente desses falsos profetas está esfriando, acabando com o povo de Deus. É uma vida amarga, é um homem amarguroso. Embora lhe pareceu no começo que estava bem, mas agora ele está vendo que não é nada disso e não tem mais força de se levantar. E a Bíblia diz que os seus pés descem para a morte, o quê? Cada vez está descendo para a morte espiritual. Aquilo que era pecado, hoje acha que não é mais pecado. Se por acaso uma vez acontecia alguma coisa de errar, acontecia algum pecado, ele ficava ali arrependido, se humilhava. Hoje comete os pecados, não se arrepende mais. Não tem mais a graça de se arrepender, de se humilhar ao Senhor, de que reconhecer não. E quando Deus usa um homem de Deus, ouvinte que está me ouvindo, quando ouve a voz do homem de Deus, em vez de se alegrar e se humilhar, ele resmunga, arruma desculpa, fala mal, duvida, porque os seus pés descem para a morte, estão pregnados no inferno, que estão grudados no inferno, estão fincados, porque muitos já blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus e não tem mais jeito para eles. E acontece com eles isso aqui que está escrito em Provérbios 7:10. Glória a Jesus. Aleluia. Que eis que uma mulher saiu ao encontro com um enfeite de prostituta e astuta de coração. Esta era a vaciladora, inquieta, não parara em sua casa e seus pés. E agora, por fora, depois pelas ruas, aí espreitando por todos os cantos. Está vendo? Agora se tornou uma igreja mundana. Uma igreja que antigamente, que estava no Espírito, saía para evangelizar, pregava na simplicidade, levando xingo, escárnio, mas não temendo, mas por não dar ouvido à sabedoria de Deus, por se enquadrar na sabedoria terrena dos homens, agora não tem mais a graça de Deus de discernir o santo do profano, e agora se tornou um evangelista do diabo, se tornou um profano, se tornou um adúltero, se tornou um homem mau, um homem ruim, e ainda está propagandando as falsas doutrinas dos falsos profetas, está evangelizando para eles, espalhando a falsa doutrina pelos 4 cantos da terra, nas casas, trazendo o cálice da sedução ao povo, pregando um falso evangelho, um evangelho fácil, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não combate o pecado, um evangelho que só prega prosperidade, bênção terrena, o seu bem está hoje, aqui agora, mas que não trabalha no caráter, na regeneração, na disciplina, que não prega o reino do céu. E a Bíblia diz, quando nós se apegamos nas coisas dessa vida, são as pessoas mais miseráveis. Então são pessoas miseráveis. Deus é um Deus que prospera sim, Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que faz milagre, mas a primeira coisa é o reino do céu. Buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você vê que a maioria desses crentes hoje vive uma vida perturbada, vive uma vida atribulada, não tem unção de Deus. Não, você vê que antigamente, quando você viu os crentes pedir oração para
alimentando dos lábios da mulher estranha. Qual é essa mulher estranha? Da igreja mundana, das seguidoras dos falsos profetas. Então Deus, no contexto do capítulo 5, fala: filho meu, atende a minha sabedoria, atende a minha inteligência, inclina o teu ouvido para mim. Mas pelo contrário, hoje eles estão desviando os ouvidos da verdade e voltando às fábulas. Só que Deus está falando diante de toda essa exortação, porque a Bíblia diz que é pela palavra de Deus, pela oração, que é santificado. O contexto ali fala sobre o espírito da apostasia que viria, no 1 Timóteo 4. Mas no 5 ele diz: é pela palavra e pela oração. Nesse momento você está ouvindo a oração, a palavra, digo melhor, ela está penetrando na sua mente, nas suas médulas, no seu coração. O sangue de Jesus Cristo está te purificando de todo pecado. Então agora chegou o momento de você orar, reconhecer que caiu, e esse veneno dessa serpente que está correndo sobre o seu corpo, sobre a sua alma, sobre o seu espírito, o soro divino do céu, do sangue de Jesus Cristo, percorre sobre as veias do seu corpo e da sua alma e te purifica de todo o pecado. Mas para isso é o que diz a Bíblia, quando Deus falou com o mesmo Salomão: se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. O que é buscar a face de Deus? Orar, se humilhar, debruçar diante de Deus, não diante dos homens, diante de Deus, buscar a minha face e se consertar dos seus maus caminhos. Está vendo o mau caminho? Aquele caminho torto que você estava, aquela porta larga que você estava, aquela vaidade que você estava, aquelas músicas profanas que você estava, você estava igual um cão que volta a comer o seu próprio vômito, a porca lavada que voltou à lama. Se você se converter, o que? Conversão é metanoia, regeneração, conversão, sair daquela rota ruim, está no caminho estreito. Você está numa rota que está cheia de lama, cheia de tropeço, pedra, e você: não, eu não devo ir por aqui, eu devo ir pelo asfalto. Andar pelo asfalto, pelo caminho estreito. Eu ouvirei do céu. Aí é hora de Deus ouvir, porque a Bíblia diz, Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir as vossas orações, mas os vossos pecados faz separação entre vós e Deus. Muitos estão orando, estão clamando, mas não estão obedecendo. A Bíblia diz que Deus se agrada mais da obediência do que do sacrifício. Muitos estão orando, estão jejuando, estão vendo campanha, mas não estão obedecendo corretamente a doutrina de Deus. Está em vão. Então esses pecados fazem divisão entre vós e Deus. A sua oração está cíclica, a sua vida está cíclica do mesmo jeito. Quando ele fala: Senhor, eu estou indo para a igreja, eu estou buscando, mas está do mesmo jeito. A Bíblia diz: o homem examina a si mesmo. Então essas coisas impedem das bênçãos de Deus. Então Deus fala assim: então se consertar do seu mau caminho, aí sim a parede é derrubada. Eu ouvirei do céu as suas súplicas, os seus choros, os seus pedidos. Você vai ver a resposta de Deus em sua vida. Eu ouvirei do céu as suas súplicas. E o melhor, perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. A Bíblia diz em Provérbios 16, 24. Digo melhor, 24, 16. Que o justo 7 vezes cairá, e o Senhor Deus o levantará. Outra Bíblia fala: 7 vezes o Senhor Deus levantará. E o homem mau tropeçará no seu mau caminho. Mas você é justo, caiu, Deus levanta.
Nessa interpretação, nesse texto, é o que diz, não está na Bíblia, mas é um provérbio muito popular entre os cristãos. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus levanta, Deus restaura, mas para isso se humilhar primeiro, e orar, e buscar a face de Deus, parar de ficar buscando as coisas materiais em primeiro lugar. Coisas materiais é segundo plano. Primeiro plano é a salvação, é o conserto, é a visão bíblica, é o discernimento de Deus diante dessa vida que nós estamos, nesses tempos finais de apostasia, onde a igreja está numa guerra espiritual contra o mal. Os falsos profetas vão de uma tal maneira que, se capaz, enganaria até os escolhidos. Que atrevimento que está! Então busca a face de Deus, o poder de Deus. Se concede os maus caminhos, então Deus ouvirá do céu a sua súplica, perdoará. Aí quando perdoa, há renovo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Há renovo espiritual em sua vida. Deus te usa com porção dobrada. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor te tira do inferno, do pecado. Porque a vida, o pecado na nossa vida gera um inferno, gera amargura. Você não tem a presença de Deus, você não tem a graça de Deus. A sua vida vive perturbada, vive cíclica, não tem felicidade, não tem nada, está vazio. É um carro sem combustível. Mas a partir do momento que você se humilhar, Deus te resgata do inferno da solidão, do inferno do pecado, de tudo. Glória a Deus, e as palmas para Jesus. E o Senhor te resgata, te salva, te cura, te lava, te liberta, pelo poder da oração e da palavra e da obediência a Deus. Aí quando você obedece à voz do Senhor, você vai ver a grande restauração de Deus em sua vida. Porque os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados no inferno. Como eu já falei esse versículo, preciso pregar de novo. Está impregnado, mas Jesus te estende as mãos, te dando mais uma chance, enquanto está com vida. Mas se fechar os olhos na situação que está, ou Jesus voltar hoje, acabou-se essa oportunidade para você. Aí você vai entrar naquela fase da Bíblia, lá, 2 Coríntios 6:10. Os beberrões, os adultos, os fornicários, os ladrões não herdarão o reino do céu. E se não herdar o reino do céu, não tem só dois caminhos, céu ou inferno. Aí onde vai? Apocalipse 21:8. Os adultos, fornicários, os feiticeiros, que feitiçaria compreende tanto homens que faz automagia, ocultismo, umbanda, candomblé, mas também crentes rebeldes. 1 Samuel 15, 27 ou 28, que o pecado de feitiçaria é como o pecado de rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Crentes que estão rebeldes, que não obedecem à palavra, que não obedecem à doutrina, se morrer na situação que está, Jesus voltar, é para lá que vai, lago de fogo e enxofre. Se morrer hoje, agora, na situação, o corpo vai para a sepultura, mas a alma vai para o Hades, como está em Lucas 19, ou 16, 19, sei que é Lucas, parábola do rico e o Lázaro, esperando o dia do julgamento, da ressurreição, quando os mortos ressuscitar, da segunda ressurreição, a alma que está no Hades se encarna no corpo que morreu, faleceu, para estar diante do juízo de Deus, e de lá os livros serão abertos, o livro memorial, Malaquias 3,16, livro das memórias, livro memorial é aberto, a Bíblia também será aberta, para livros, a Bíblia, os versículos da palavra que foi pregado, toda a história da sua vida, das pregações, das exortações, dos evangelistas, das pregações do rádio, em todo lugar que você não deu ouvido, serão abertos ali. E por último, o livro da vida. Depois do livro da vida, o nome dele não encontra aqui, Senhor. Então agora, todo aquele favo de mel do pecado, do capítulo 5, que é suave
deixa eu ler aqui. Os lábios da mulher estranha, da igreja mundana, dos falsos profetas, também do adultério. Louvado seja Deus, da prostituição. Desciam favo como mel, um paladar suave como azeite, porém o fim amargoso, absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos estão impregnados no inferno. Então toda aquela formosura falsa, aquela belezura, agora nesse dia é como absinto, é amargoso, e vai sentir o prazer da segunda morte e ser lançado corpo e alma no inferno. E não pensa que o inferno será terrível porque o diabo vai estar lá, não. O inferno será terrível porque a presença da ira de Deus estará lá, junto com os anjos. Aonde você me diz isso? Apocalipse 14:10. E estarão diante dos santos anjos e do Cordeiro no lago de fogo e enxofre, onde nunca se apaga e o bicho não morre, para todo sempre. Amém. Então é isso. Então por isso, meus irmãos, que o diabo está lutando, enganando o povo, cegando o povo, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. O diabo se infiltrou nas igrejas com as falsas doutrinas, esses falsos profetas, pastor mundano, esses lobos mercenários, que só pregam prosperidade e bênção terrena, mas não pregam essas palavras. Não prega exortando o povo, porque é uma palavra de exortação. Quando nós estamos na beira de um pecado, de cair em alguma cilada, quando nós ouvimos uma palavra dessa, dá temor, te desperta. Mas nessas igrejas mundanas, rebeldes, que não pregam essas palavras, as pessoas estão caindo, estão morrendo espiritualmente, estão sendo enganadas, porque é o evangelho maldito, como diz Gálatas 1:6. Então cuidado com essas palavras persuasivas, cuidado com esses mundanos que estão se infiltrando na igreja, com essas palavras mundanas para persuadir você. Fuja deles. Se alguém vir, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. E se ele não tem a Deus, quem opera em seu coração é o diabo, porque o diabo é pai da mentira, e quem vive na mentira também não gosta dos homens de Deus que pregam a verdade. E se alguém vir ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. A Bíblia também fala sobre esses homens, irmãos. Romanos 16:17, para encerrar a mensagem, Paulo está rogando, está pedindo pelo amor de Deus para a igreja, e também serve para nós. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina. Isso que eles estão fazendo, esses shows gospel, esses seminários, essas conferências, envolvendo dinheiro, cobrando para pregar, cobrando para entrar numa conferência, esses comércios dentro da igreja, esse mundanismo dentro da igreja, esses adultérios, tanto espiritual, que essas abominações, essas televisões dentro dos templos de Deus, essas cantatas de Natal dentro da casa de Deus, essas culturas pagãs dentro da casa de Deus, esses comes e bebem dentro da casa de Deus, está fazendo escândalo à obra de Deus. Então ele está falando assim: olha, meus irmãos, que promove dissensões, falações, discussões, escândalo contra a doutrina, que aprendeste, desviai-vos deles. Deus manda se afastar desses homens. Não receba, não vá, não se enturma. Ou antigamente fazia culto nas igrejas de avivamento, abraço divino, concerto com Deus, Assembleia dos Santos. Hoje é encontro borboleta. Com a mulher, encontro espelho. Borboleta é o símbolo da nova era, do ocultismo, de reencarnação. Pode pesquisar. Dentro com o título de Espírito Santo, doutrinas e demônios, escândalos. O homem como espelho, espelho simboliza também ao orgulho, a autoestima. O homem que alcança os seus recursos, os seus milagres, pela sua própria força, exaltação, soberba, dentro das igrejas. Igrejas que antigamente que faziam concentrações dos irmãos em jejum,
fazendo churrasco dentro da igreja, escândalo com o nome de Deus. Eles não representam o nome de Deus, estão apostatados da fé, estão com as mentes cauterizadas. As suas ideologias vêm do laboratório do inferno, da mente de Satanás. Eles não entram no céu e não deixam vocês entrar. Já blasfemaram contra o Espírito Santo. Cuidado com eles, irmãos. Então desviai-vos deles, afastai-vos deles, porque eles não amam a porta estreita. Glória a Jesus, glória a Deus, porque os tais, não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras lisonja engana os corações dos simples. Está vendo? Palavras enganadoras, lisonja, engana o coração daquelas pessoas simples que não têm conhecimento, pessoas que estão vindo agora, estão se convertendo, estão achando que está mil maravilhas. Mas a Bíblia diz que é mister que haja as heresias para que os justos se manifestem. E os justos estão se manifestando, pregando a verdade. Mas quando os justos se manifestam, fala que nós estamos contendendo, fala que nós estamos se rebeliando contra a igreja, porque são carnais, são ímpios dentro da igreja, nunca tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. No próprio Romanos 14, verso 17, diz também: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Está vendo? A Bíblia diz que quem tem fome coma em casa, não na casa de Deus. A única coisa que é permitida na casa de Deus é a Santa Ceia, não essas coisas mundanas. Então, glória a Deus, aleluia. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida com todos comprados, pois o vós quero que sejam sábios no bem, mas simples no mal. Sábios no bem, mas simples no mal. Essa parte desse mal. Não com arrogância, mas na simplicidade. Não vai. Não atribui. Não suja as suas vestes com as palavras enganosas da mulher adúltera, porque isso é um adultério espiritual dentro da igreja. Está se manchando. O fim de todo esse contexto é inferno, é amargura, é doloroso, é dor. Então Deus está falando: cuidar, igreja. Levantai dentre os mortos, fugir dos falsos profetas, que o Senhor te esclarecerá. Amém? Amém. Que Deus abençoe as palmas para Jesus. Fiquem em pé. Vamos orar a Deus, a oração da fé. Agradecer a Deus por esse culto maravilhoso de ensinamento e doutrina. Amada audiência de todo o Brasil e da terra, ore com o irmão Hermes agora. Ore com meus irmãos, que grandes maravilhas Deus vai continuar fazendo em nossas vidas. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Deus poderoso, Deus glorioso, Deus Jeová. Eu creio no grande milagre de Deus. Eu creio na bênção divina do céu, ó Pai. Continua abençoando, livrando de todo mal. Leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa. Continua abençoando nossa família. Continua abençoando o nosso lar. Leva-nos em paz para a nossa casa, meu Pai. Oh Deus poderoso, obrigado por esse culto maravilhoso. Leva meus irmãos em paz para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, todos nós, livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não esqueça, irmãos ouvintes, orações às meia-noite, aos meio-dia também, às 6 da tarde, com o irmão Emerson Nunes. Continua orando, na clamor orai sem cessar. Que Deus abençoe e fique na paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Vão com Deus.